nós. Queremos corresponder àquele que nos amou primeiro. Vamos declarar o nosso coração a Jesus nesta manhã. Corresponder àquele que nos amou primeiro. Tu és digno, Jesus. De volta. Queremos te amar de volta. Abre os nossos corações nesta manhã. Queremos corresponder ao seu amor. Paz do Senhor, guerreira. Queremos corresponder àquele que nos amou primeiro. Declare o seu coração a Ele nesta manhã. Nós queremos corresponder. Nós queremos, Jesus. Tu és digno. Tu és digno. Tu és digno. Seja bem-vinda, Úrsula. Paz do Senhor. Tu és digno. Tu és digno. Amém, irmã Nelson. Você é uma guerreira. Louva a Deus pela sua vida. Declare essa canção nesta manhã. Nos marca nesta manhã. Seja bem-vinda, irmã Yolanda. Nos marca nesta manhã, Jesus. Nos marca nesta manhã, Jesus. Nos marca nesta manhã. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas de amor em você. Marca cada uma das minhas irmãs nesta manhã com a tua presença, com a tua palavra. Coloque suas marcas com as verdades eternas. Coloque as marcas. Seja bem-vinda, Gisele. Nos marca nesta manhã. Me amar como você me amar. Declare o seu coração a Ele. Declare o seu coração a Ele nesta manhã. Seja bem-vinda, Thaísa. Ah, Ele nos ama. Ele nos ama. Abra o nosso coração nesta manhã, Jesus. Abra o nosso coração. Nós queremos sentir este amor. Nós queremos sentir este amor incondicional. Ele nos ama. Mesmo sem merecermos, Ele nos ama. Ele nos ama. Ora, Namanás. Nós queremos aprender. Nós queremos crescer. Nós queremos crescer em conhecimento, Jesus. Ensina-nos nesta manhã. Ensina-nos nesta manhã, Jesus. Ensina-nos, Jesus. Abre os nossos olhos. Sim, nós declaramos hoje nosso coração. Ensina-nos, Jesus, nesta manhã. Declare o seu coração, minha irmã, a Ele. Tudo é sobre Ele, tudo é sobre Ele. Diga sim a Ele hoje. Sim, Jesus. Sim, eu digo sim, Jesus, nesta manhã. Eu quero ser sim, Jesus. Ora, não. Sim, Jesus. Ora, na manacheira, na manás. Nos usa, Pai, nesta manhã. Declare, minha irmã. Declare o seu coração a Jesus. Ah, como nós amamos a Tua presença. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pela Tua presença. Obrigada, Jesus. Vem, Espírito Santo, sobre as nossas vidas nesta manhã. Vem, Espírito Santo, sobre a nossa mente. Remove todo o cansaço, toda a distração.
Que os nossos olhos estejam fixados em Ti. Em nome de Jesus. Sim. Nós queremos viver esta verdade. Declare o seu coração. Não somente alguns momentos, Jesus. Não. Nós queremos viver a verdade do reino. Nós queremos viver esta verdade. Sim, Jesus. Nós queremos te amar com teu coração, não com o nosso. Com teu coração. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Ah, como Jesus ama vocês, minha irmã. Como Jesus me ama. Ora, Xeranamaná. Sejam bem-vindas, Terezinha, Bruna. Declare o seu coração a Jesus nesta manhã. Diga o seu sim a Ele hoje. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Nós dizemos sim nesta manhã. Nós dizemos sim nesta manhã, Jesus. Todos os dias dizemos sim. Mais da tua presença. Mais da tua presença. Oh, Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Ai, amado, nós podíamos ficar aqui, né? Só declarando o nosso coração a Ele. Porque Jesus, Ele é a raiz de Davi. Jesus é aquele que está vivo, que intercede por mim e por você. Tudo é sobre Ele. Tudo é sobre Ele. Sabe, hoje eu quero falar sobre Jesus, eu quero falar sobre os ensinamentos dele. Eu quero falar hoje um pouco sobre o que Jesus tem nos ensinado através da palavra dele. Talvez você... Deixa eu só colocar uma música aqui. Talvez você tenha se perguntado nesses últimos dias: será que eu tenho feito a vontade dele? Será que eu estou vivendo o estilo de vida do reino de Deus? Como eu posso fazer para melhorar? Será que as coisas que eu tenho feito agradam ao coração do Pai? Sabe, nós fazemos essas perguntas. Uma das coisas que eu mais escuto é: eu não sei por onde começar. Eu não sei se eu estou orando da maneira correta. Eu não sei se a minha vida está sendo um testemunho para Jesus. Sabe, quando nós temos essas dúvidas, nós precisamos recorrer ao mapa que Ele nos deixou, que é a palavra de Deus. Seja bem-vinda, Lucimar, Malu. Nós precisamos recorrer à palavra de Deus. Sabe, eu quero falar um pouco sobre isso hoje, vivendo um estilo de vida do reino. Sabe, Jesus, em Mateus 4, ele começa o ministério dele de pregação. Ele sai então nas cidades e começa a pregar. A palavra de Deus diz que ele começa a pregar esta mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ele continua fazendo aquilo que João Batista estava fazendo. Essa era a mensagem: arrependam-se, o reino de Deus está próximo. Sabe, Jesus então ali, ele chama os primeiros discípulos em Mateus 4. E ele começa então a operar através do Espírito Santo. Ele começa então a manifestar o poder de Deus através das curas. Ele começa a manifestar o poder de Deus através dos ensinamentos. Sabe, em Mateus 4, diz que grandes multidões o seguiam. Grandes multidões seguiam Jesus.
No versículo 24 diz que notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria. E o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Sabe, aqui não diz que Jesus curou alguém, Jesus curou todos. E eu quero falar hoje um pouco sobre os ensinamentos de Jesus. No capítulo 5, no versículo 1 de Mateus, diz que vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Jesus é o mestre. Jesus é o mestre. Jesus é o nosso mestre. Sabe? Ele é um exemplo em tudo, tanto nos ensinamentos quanto nas suas atitudes. E hoje eu quero falar um pouco sobre o Sermão da Montanha. Sejam bem-vindas, Ana Maria, Malu, Andréia. Hoje nós declaramos o nosso coração a Jesus nesta manhã e dizemos sim para Ele no dia de hoje. Que Ele venha hoje nos ensinar, Ele é o mestre. Sabe, amadas, eu quero falar hoje um pouco sobre as bem-aventuranças. Vou falar resumidamente. Seja bem-vinda, Laís. O Sermão do Monte, Jesus, ele nos chama à obediência. Jesus, ele nos chama a ter essa mensagem como alvo principal da nossa vida. Então, se você fez aquelas perguntas que eu fiz lá no início, será que eu estou vivendo uma vida correta? Será que eu estou fazendo a vontade dele? Será que eu estou sendo testemunho e exemplo? Eis a resposta em Mateus 5. Temos todas as respostas neste evangelho de Mateus. Toda dúvida que você tem sobre o reino de Deus, você vai encontrar na palavra de Deus. Sabe? Jesus, ele nos chama a viver essas 8 bem-aventuranças. Mas para isso nós precisamos viver uma vida de obediência. Amém, Úrsula. Glória a Deus. Ele nos guia, ele nos dirige. Sabe? Nós poderíamos falar durante dias sobre o Sermão do Monte. Mas como o nosso tempo é curto, eu vou fazer um resumo. Mas eu quero te desafiar a meditar nesta palavra. Em breve eu vou estar fazendo um estudo sobre o Sermão do Monte, uns 15 dias, para nós aprofundarmos nesta palavra. Sabe, amadas? Se você tem feito essas perguntas, se você quer fazer a vontade dele, se você quer viver uma vida de retidão, não há outro caminho. Eu quero ler Mateus 5, do versículo 3 ao 10, que diz: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Mas que palavra é essa? Sabe, Jesus, ele ensina de uma maneira tão clara que ele responde todas as nossas dúvidas, todas as nossas perguntas, sabe?
Não há um mestre maior do que Jesus. Não há um ensinamento mais poderoso do que o ensinamento de Jesus. Sabe, Jesus aqui, ele estava assentado ensinando. A palavra diz que ele estava ensinando. E ele começou a ensiná-los, no versículo 2. Jesus, ele estava ensinando. Sabe, amados, e nós precisamos aprender. Eu quero falar rapidamente das 8 bem-aventuranças. Eu vou fazer um resumo muito por cima, porque não tem como aprofundar mais, porque é muita coisa, amado. Essa palavra dá vontade de ficar o dia todo assim falando dela, sabe? Mas nós não temos esse tempo. Sabe, no versículo 1, no versículo 3, diz: bem-aventurados pobres em espírito. O que significa isso? Sabe? Deles é o reino dos céus. Ser pobre de espírito é reconhecer que temos em grande necessidade de ajuda para sustentar nossa devoção de coração. Sabe, amados? Seja bem-vinda, irmã. No nome de Jesus. Nós estamos em um sério dilema e necessitamos de um romper no nosso coração, no nosso ministério, na nossa igreja, na nossa família. Mas para isso nós precisamos reconhecer essa necessidade. Sabe? Tá tudo bem. Tá bom do jeito que tá. Tá dando para viver. Não. Isso não é fala de filhos de Deus. Sabe? Nós precisamos dormir satisfeitos com a nossa vida e acordar insatisfeitos. Nós precisamos todos os dias pela manhã dizer esse sim que nós adoramos a Jesus aqui no início dessa live. Dizer sim a Ele todas as manhãs. Sabe? Ser pobre de espírito é depender dele. É reconhecer que a nossa autossuficiência não é o suficiente para vencermos. Sabe, amados? Ser pobre de espírito é caminhar com Jesus. É ouvir a voz dele. É obedecer à voz dele. É não ser superior aos outros. É não saber tudo. Isso que significa ser pobre de espírito. Sabe? No versículo 4 diz: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Eu não quero chorar não é isso que a gente fala? Sabe? Jesus aqui, ele está dizendo assim: seja desesperado o suficiente. Seja desesperado o suficiente para buscar esse romper no seu coração. Seja desesperado para viver o estilo de vida do reino. Sabe, aqui esse choro, ele não é um choro de lamento, ele não é um choro de tristeza, mas ele é um choro de entrega. Sabe, amados, chorar não é sinal de fraqueza. Chorar é um sinal de dependência. As nossas lágrimas são valiosas. As nossas lágrimas são valiosas. Sabe, as pessoas que não choram, muitas vezes, elas são muito fortes. E elas usam muito as armas deste mundo. Sabe? Não, eu não vou chorar não, eu resolvo isso. Não, chore aos pés de Jesus. Chore aos pés dele. Sabe? Se você foi ofendida, se você foi machucada, chore aos pés dele. Ele é a nossa justiça. É isso que ele está ensinando aqui. Não faça nada sozinho, você não dá conta. Amém? No versículo 5 diz: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Glória a Deus. Amados, você tem noção dessa promessa? Receberemos a terra por herança, sabe? Caminhar em mansidão.
Olha as respostas das perguntas que você tem feito a Deus. O que eu preciso fazer? Onde eu preciso melhorar? Eu quero melhorar, eu quero crescer no ano de 2021, eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero ter sabedoria. Todas nós, eu acho que fizemos essa oração. Essa é a resposta. O Sermão da Montanha é a resposta. Se você não sabia a resposta, medite nessa palavra. Todo o Evangelho de Mateus, mergulhe nessa palavra. Ele tem as respostas de todas as suas perguntas. A única resposta de vida é Ele que tem. Sabe, amadas? Caminhar em mansidão é viver um estilo de vida simples. É ter um espírito de servo. É usar as nossas forças, o nosso recurso natural, o nosso tempo, o nosso dinheiro, a nossa reputação, sabe? Não para nós, mas para servir o próximo. Não para receber algo em troca, mas para que o reino, para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Mansidão é aquele que serve e doa, sabe? Mansidão não é falar assim: oi, Terezinha, tudo bem? Ai, Terezinha, como você está? Não tem aquelas pessoas que você fala, nossa, aquela pessoa fala tão baixinha, tão mansinha, pisa no pé dela, dá uma chacoalhada ali para ver o que derrama. Não é isso, amados. Ser manso é ser como Jesus. Jesus não era mansinho. Jesus, ele falava também muitas verdades. Mas Jesus, ele tinha um coração de servo. Ele se entregou, ele se doou. E isso é ser manso. Não é falar baixo. Não é fazer de conta que você concordou e não concordou. Não, isso é falsidade. Não é mansidão. Sabe? Nós precisamos entender isso. Sabe? Ser manso é você aceitar ser ofendido, sabendo que Ele é a sua justiça. Ser manso é você levar o desaforo para casa, sabendo que Ele é a sua justiça. Sabe? Isso é ser manso. Nós precisamos aprender isso. No versículo 5, diz: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Amados, ter fome e sede por justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede por justiça. Ter fome e sede por justiça. No versículo 6. É ter uma fidelidade sustentada por Jesus. É ter uma persistência arraigada na verdade de Jesus. Sabe? É entregar todo o nosso coração. É buscar por um romper não só na nossa vida, mas no reino de Deus. É não querer as coisas só para nós, mas querermos ver o reino ser transformado. Sabe? Aqui ele fala sobre se manter consistente durante as mudanças e temporadas difíceis. Ter fome e sede por justiça. É olhar primeiro para o outro do que para você. Sabe, não é assim, então eu tenho que buscar justiça, eu tenho que buscar tudo para mim, eu não posso levar desaforo, não. O que ele diz aqui é que nós precisamos fazer a diferença no reino de Deus, sabe? É quando tudo estiver mudando, quando você estiver numa temporada ruim, quando você estiver passando por dificuldade, quando você estiver sofrendo uma injustiça, um desapontamento, uma ofensa. É você responder. É você refletir a glória dele. Isso é justiça. Porque ele é a nossa justiça. Sabe? E ele nos diz em 2 Pedro para não revidarmos. E ele diz no versículo 11, versículo 12: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de você. É claro que nós iríamos sofrer perseguições. Sabe, amados? Quando você responde a alguém que te ofende, te maltrata, quando você reage, é revelado quem é você, não quem é a pessoa.
Ah, eu fiz isso porque a pessoa me traiu. Não, ela te traiu. Você não precisa agir como ela. Nós precisamos refletir o reino de Deus. Então aqui está uma pergunta. Se você fez essa pergunta, será que eu estou agindo da maneira certa? Nós precisamos analisar nas pequenas atitudes, sabe? Ah, uma palavra te tira do sério? Um gesto, você já se exalta? Sabe, nós precisamos refletir sobre isso. Nós precisamos viver a justiça de Deus. Sabe, no versículo 7, diz: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Quantos de nós que não falam o tempo todo, nossa, misericórdia daquela pessoa? Não é verdade? Mas às vezes a gente fala misericórdia e a gente quer ela bem longe, né? Misericórdia, longe daqui. Nossa, misericórdia para essa vida. Mas a palavra de Deus diz que ter misericórdia é tratar os outros com espírito de ternura. Sabe? Quando eles falham espiritualmente e naturalmente. Ter misericórdia é não julgar. Ter misericórdia é não atacar. Ter misericórdia é não desapontar. Ter misericórdia, mostrar misericórdia a essas pessoas da mesma forma que nós recebemos. Sabe? Nós falhamos e nós recebemos tantas misericórdias de Deus. A misericórdia, ela fala também sobre a compaixão. Sabe, amados? Se você não ama, você não tem compaixão. Se você não ama, você também não tem misericórdia. É simples assim. Por isso que Jesus, ele nos ensina também sobre o amor. Ele nos lembra sobre o maior mandamento. Nós precisamos entender isso, sabe? E no versículo 8 fala sobre isso. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Sabe? Se você fez essa pergunta, será que eu tenho um coração verdadeiro? Será que meu coração é bom mesmo? A gente faz essas perguntas, sabe? Aqui está a resposta. Ter um coração puro é viver em pureza nos seus pensamentos e no seu corpo. Ter um coração puro é viver sem mágoa, sem imoralidade, sem ira. Ter um coração puro é ter motivações através da palavra de Deus para que o reino de Deus seja propagado. Sabe? É ajudar as pessoas sem esperar nada em troca. Se você ajuda as pessoas e proclama e declara isso para mostrar o seu coração não é puro. Sabe? Ter um coração puro é fazer para Jesus. É fazer para Jesus. Sabe, amados? É fazer para Jesus. E é maravilhoso. Sabe? Eu tenho vivido assim milagres. Sabe? E mesmo assim, passando por muitas dificuldades, Ele tem enviado pessoas para que eu possa abençoar. Sabe? Mas isso é resposta de oração dessas pessoas. Sabe, amados? Porque quando nós oramos por provisão, principalmente por provisão, quando nós oramos e entregamos nas mãos dEle, Ele usa os quebrantados de coração na terra para abençoar os filhos dele. Você quer ser um quebrantado desse, ser instrumento para Deus? Você precisa ter um coração puro e fazer para Ele, não para os homens. Porque Ele nunca vai colocar você para fazer algo para que você apareça, mas para que o nome dEle seja glorificado. E a palavra de Deus diz que Deus criou os céus e a terra do nada. E se você quer que Ele crie algo através de você, você precisa se tornar nada. Amém? Para que Ele possa manifestar o poder dEle, a glória dEle sobre a sua vida. E isso é ser puro de coração. É não ter pensamentos maliciosos.
Sabe aqueles pensamentos assim? Sabe, amados? Eu tenho tanto testemunho de pensamento mal. Eu vou contar só um. Quando eu morava nos Estados Unidos, eu era casada ainda. Eu e o meu ex-marido, a gente vivia em guerra. Na verdade, a gente não teve um casamento. A gente teve um tempo de aflições. E um dia nós estávamos ali discutindo e ele estava descendo uma escada daquelas bem grande. E eu pensei, tomara que cai. Ele caiu rolando dessa escada. Ele não morreu porque Deus segurou. Ele caiu rolando daquela escada. E outro dia, não muito depois daquele, ele estava fazendo algo ali que a gente trabalhava junto. E eu falei, tomara que bate a cabeça. E ele bateu a cabeça, que sangrou e furou. Sabe, amados, o nosso pensamento tem muito poder. A gente tem que vigiar muito. Então, se você tem pensado, por menor que seja, pensamentos que sejam profanos, que sejam pensamentos sexuais, que sejam desejos carnais, peça a Ele que te ajude. Renuncie isso, no nome de Jesus. Feche todas as brechas e todas as portas para o inimigo. Sabe, pensamentos de... Sabe, tem uma pessoa que me ajuda muito, que é a Andréia. Às vezes a gente começa a comentar algumas coisas e ela fala, Mônica, o Espírito Santo não está feliz com essa conversa. Sabe? E a gente para. Porque a gente precisa ouvir as pessoas. Porque tem pessoas que você começa a falar, nossa, cara, você viu a Laís? Nossa, a Laís mudou o cabelo, não gostei não, né? Nossa, pois é, mas ficou feio. E começa aquela conversa. Não, a gente precisa ser aquela pessoa que fala assim, ó, nossa, você viu? A Laís fez o cabelo, não gostei não. Ah, não, eu achei bonito. Eu gostei, acho que ela ficou mais nova, né? Mas e aí, me conta, como que foi lá? E muda de assunto, sabe? Não, nós queremos ir naquele assunto e começa a falar mal e de repente tá falando do casamento da menina, do trabalho da menina, sabe? Isso não é de Deus. São pensamentos que nos levam à destruição, sabe? São fofocas, sabe? Que não edifica e que tira a nossa paz, tira a nossa concentração, sabe? Polui o nosso coração, nós precisamos vigiar. Não é... eu vou comentar isso aqui com você pra gente orar. Mentira! Isso é fofoca. A gente comenta de joelho no quarto, é orando, é declarando sobre a vida da pessoa. Não precisa declarar na igreja, fofoca. Olha, eu vou te contar isso aqui, mas só pra você orar. Mentira! Quando a pessoa falar isso pra você, arreda dessa pessoa. Fala, sai, arreda de mim, Satanás, no nome de Jesus. Sabe? Pessoas que trazem fofoca e ainda colocam o nome de Deus e diz, vamos orar pelaquela irmã, porque, ela tá, quase caindo. Vamos orar. Não, aquela irmã, você ficou sabendo? Vamos orar, hein, irmã? Nossa, vamos orar pelaquela irmã. Você viu o que aconteceu? O sangue de Jesus tem poder. Irmãs, Satanás, ele age dentro da igreja através da fofoca. Através da língua do povo de Deus. Ele dissemina, sabe? Então, quando alguém chega em mim, eu falo, irmã, quando na próxima vez, ajoelha e ora, não passa pra frente, não. Eu falo. Muitas irmãs não falam comigo mais, sabe? Mas o meu coração vai continuar puro, porque a palavra de Deus diz que nós temos que cortar aquilo que nos faz pecar. Você tem uma amizade que faz você pecar? Corta. Mas eu não posso abandonar. Abandona, continua orando por ela, orando pela transformação. Você não precisa continuar na presença do mal. Sabe, a gente precisa caminhar com quem nos edifica, com quem fala a verdade na nossa cara. Mas muitas vezes nós queremos ficar com pessoas que mentem para nós, né? Não, continua mesmo no pecado. Você merece. Não, você tem que ser feliz. Uma mulher tão bonita, um corpo tão bonito vai desperdiçar? Aproveita mesmo. Se já alguém falou para mim, falou, nossa, você vai morrer sozinha? Eu falei, se for da vontade de Deus, eu vou. Porque a vida toda eu fiz escolhas, eu escolhi e só trouxe destruição e sofrimento para minha vida. Pois agora eu espero nele. A minha vida é dele. A minha alegria está nele. O meu regozijo está nele. Eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de nada para ser feliz. Eu não preciso de sexo. Eu não preciso de dinheiro. Eu não preciso de nada. Ele é o suficiente, sabe? E ele me levou nesse lugar e nada vai tirar isso da minha vida. Se for para eu viver um relacionamento, ele vai trazer. Porque eu declaro, eu posso falar que ele está no controle da minha vida. Porque eu não tenho vontade própria mais. Sabe, amados, a gente precisa... Isso é viver o sermão do monte, é viver um estilo de vida. Então nós precisamos nos atentar a isso.
No versículo 9, diz: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Aí eu já falei até um pouquinho dele, né, sem entrar. Sabe? Filhos de Deus é isso. Dá exemplo, leva as pessoas para mais perto, fala a verdade, foge da aparência do mal, renuncia ao pecado, renuncia à fofoca, sabe? Falar sobre a graça para trazer paz e cura. O que traz paz e cura? Verdade. A verdade. Sabe? Relacionamentos machucados. Pessoas que vivem em dor e sofrimento. Sabe, amados? Nós não temos que fazer comentários falando que estamos ajudando as pessoas. Mentira. Sabe? Nós precisamos ser pacificadores. É o que nós falamos nesses últimos 3 minutos. O que vai trazer cura, o que vai trazer conforto, o que vai trazer consolo para essas pessoas é o nosso coração puro, é a nossa obediência, sabe? É sermos guiados. Às vezes você fala, mas eu não tenho uma palavra. Eu também não tenho, amados. Sabe? Mas eu sempre estou pedindo ao Espírito Santo para me guiar. Sabe? Pai, me guia, para que eu tenha uma palavra de revelação, para que eu tenha uma palavra de vida para essa pessoa, porque eu não sei da vida dela, amados. A aparência, aquilo que a gente vê não é a vida da pessoa, não. Sabe, às vezes a gente julga uma mulher porque ela adulterou, a gente julga uma mulher, sabe, porque ela cometeu um aborto, a gente julga uma mulher porque ela usa uma roupa muito decotada, mas a gente não conhece a história dela, o contexto dela, a vida dela, a infância dela, e nós julgamos por aquilo ali. Imagina se Jesus nos julgar só pelos nossos erros. Imagina se ele nos julgar só pelas coisas ruins que fazemos. Nós já teríamos sido consumidos pelo fogo dele. Sabe, nós precisamos entender isso. Ser pacificadores. Ter palavras de vida. Ah, eu não tenho o que falar. Ah, mas me perdoa. Olha para a Bíblia. Você tem quantas milhões de palavras para falar? Abre um salmo. Qualquer salmo que você abrir. Vamos abrir um aqui agora. Eu gosto muito de orar através de salmos para as pessoas. Porque é uma palavra que... Vamos lá, Salmo 77. Eu orei por uma irmã essa semana nesse salmo. Clamo a Deus por socorro. Clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Ora através de salmos. Sabe? Salmo 78. Povo meu, escute o meu ensino. Inclina os ouvidos para o que eu tenho a dizer. É o que nós estamos fazendo agora. Estamos ouvindo. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louvores fiéis do Senhor, o seu poder e as maravilhas que faz. Amados, a palavra de Deus é viva. Você tem sim palavra de vida, porque você é filho de Deus. Você é guiado pelo Espírito. Então não preocupa. Não é o que você vai falar que vai mudar a vida da pessoa. É o que ele vai falar. Nós não temos mesmo que saber. É ele que tem que saber. Sim, orar a palavra. E amanhã eu estarei falando sobre isso, viu? Amanhã eu vou falar sobre oração através da palavra de Deus. Sobre intercessão. No versículo 10... diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Ah, Mônica, mas eu falo a verdade e as pessoas somem. Amém, glória a Deus. Mas eu te garanto que essa verdade vai zunir lá no ouvido, no coração e na alma dessa pessoa. Sabe? Faça a vontade de Deus. Não é você que vai transformar a vida das pessoas. É Ele. Mas nós precisamos fazer o nosso papel, obedecer. Sabe? Manter firme diante do contra-ataque do inimigo. Nós precisamos nos manter firme. Como que nós nos mantemos firme? Através do efeito do testemunho da nossa vida.
É a nossa vida que vai afastar toda obra maligna de Satanás. É as nossas atitudes, é os nossos pensamentos e as nossas palavras. Sabe por quê, amados? Porque quando obedecemos, operamos em poder e retidão. Nós não temos que ter medo do inimigo. Nós temos que temer a Deus, obedecer a palavra. Porque o que Deus pode fazer com nós é muito mais poderoso do que o inimigo pode fazer. Porque Deus, ele é dono da nossa vida, o inimigo não. Sabe? Então nós precisamos entender isso. Não sair correndo com medo, se esconder, mas correr para Jesus. Correr para os pés dele, fazer a vontade dele. Sabe, amados? Jesus, ele nos convida a todos, não é só alguns, a todos a viver as bem-aventuranças. Jesus, ele nos convida a mergulhar nessas verdades. No versículo 19 diz assim: todo aquele que obedecer a um desses mandamentos, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Olha que palavra, sabe? Olha o versículo 22 e 23 de Mateus 6. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ah, amados, essa palavra é maravilhosa. Sabe? O evangelho, todo o evangelho, sabe? Toda a palavra de Jesus. Ai, a gente precisa meditar mais nessa palavra, nessas verdades, sabe? O Sermão do Monte, ele nos chama a viver segundo o coração de Jesus, sabe? Quando nós vivemos essas verdades, quando nós somos 100% obedientes, nós vamos resistir às tentações, nós vamos buscar as atividades do Rei, nós vamos posicionar o nosso coração diante dele, nós vamos confiar nas suas recompensas, tanto nas eternas quanto nas temporais. Nós vamos confiar na provisão dele. Nós não vamos criticar os mais fracos. Nós vamos confiar o nosso relacionamento com os outros nele. Nós vamos buscar ele todos os dias, dizer sim para ele, como nós declaramos aqui no início dessa live. Nós vamos discernir o que é falso. Sabe, amados? Quando nós caminhamos pelo Espírito, fazendo a vontade de Deus, ele não nos deixa enganar. Ele não nos deixa. Mas se nós estamos com a mente corrompida, vamos ser enganados facinho. Porque o inimigo, quanto mais pessoas maldosas, falsas, mentirosas, ele puder enviar para que nós permaneçamos dessa forma, ele vai fazer. Sabe? Por isso que quando nós decidimos mudar de vida, algumas amizades desaparecem. Deus tira do caminho. Ele remove as pedras, amados. Sabe, se nós vivemos as boas bem-aventuranças, nós sabemos que ele nos vê em tudo, que ele nos conhece. Nós buscamos ser um impacto aqui na terra para que o nome dele seja glorificado. Nós buscamos tesouros nos céus e não na terra. Nós vivemos radiantes de alegria em Jesus, independente da circunstância. Sabe? As bem-aventuranças, elas definem o amor, a ternura e a maturidade espiritual. Então, se você quer crescer nesse ano de 2021, se você quer mergulhar em uma vida profunda, essa é a palavra. Esse é o caminho. Jesus nos deixou, sabe? Dentro de todos os mandamentos de Deus, ele nos deixou a promessa que nos capacitaria para cumprir isso. Sabe? Nós não estamos sozinhos. Ele nos deixou o Espírito Santo.
E nós precisamos declarar essa palavra, cultivar essa palavra, sabe? Para que todos os espinhos, todas as ervas sejam retiradas do nosso caminho, da nossa vida. Sabe? Em Mateus 5, de 21 a 28, ele fala sobre as tentações deste mundo. A gente não vai poder entrar, é muita coisa. Sabe, ele fala que se nós vivermos as bem-aventuranças, se nós obedecermos, nós vamos nos livrar da raiva, do adultério, do desrespeito, dos falsos compromissos, da passividade, da vingança. Olha, amados, sabe? Se nos alimentarmos da verdade dele, se cumprirmos esse mandamento, nada disso terá poder contra a nossa vida. Sabe? Se aprendermos a viver esta palavra, nós vamos viver as 5 atividades do reino, que está em Mateus 6, depois você pode ler. Que é a oração, o jejum, o dar, o servir e o abençoar os inimigos. Sabe? Não é difícil fazer a vontade dele. Você só precisa deixar de fazer a sua. Sabe, para fazer a vontade dele, você precisa deixar de fazer a sua vontade. É simples assim. Quando nós deixamos de fazer a nossa vontade e fazemos a vontade dele, a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então começamos a experimentar essa bondade dele na nossa vida. Ah, Mônica, mas por que eu não vivo isso? Você deixou de viver a sua vontade? Você renunciou à sua vontade? Você renunciou aos seus desejos? Você renunciou? Você tem se calado? Você tem feito a justiça? Você tem sido puro de coração? Você tem sido pacificador? Você tem tido misericórdia? Você tem fome e sede por justiça? Você tem sido mansa? Você tem chorado? Esse é o caminho. Mônica, tem outro caminho? Tem um mais doloroso. Mas é melhor seguir esse. O caminho da obediência. Sabe? Se nós queremos crescer e ser e fazer a diferença, nós precisamos aprender com Jesus. Nós precisamos ser semelhantes a Ele. Sabe? Se você quer fazer a diferença onde você está, que é a sua casa, o primeiro lugar. Se você quiser mudar a situação do seu casamento, primeiro você precisa fazer a diferença em você. Primeiro nós precisamos mudar. Sabe? Eu tenho aprendido que quando eu mudo, tudo muda. Então, se eu mudo, talvez uma situação que parecia ser inviável, que não tinha saída, não tinha remédio, de repente eu começo a ver com outros olhos. Sabe? Porque o nosso maior erro é substituir a culpa para o outro. É esperar que o outro faça. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Ela diz para fazermos, para obedecermos. E que Ele é a nossa justiça. Então, sabe, amados, uma vez eu preguei e teve uma irmã que ficou até chateada comigo. Fiquei sabendo depois. Porque eu preguei e eu falei assim que Deus, Ele não está preocupado com o seu casamento. Ele está preocupado com você. Ele está preocupado com o seu coração. Ele está preocupado com o seu esposo, não com o seu casamento. Na Bíblia não fala isso. Ele está preocupado com você. Sabe? Às vezes a pessoa ela não aceita essa palavra porque ela não quer mudar. É tudo sobre você, sobre quem você é, sobre a sua atitude. O casamento ele é uma união de pessoas. O casamento ele é uma relação. Como que Deus vai mudar o seu casamento se você continua a mesma pessoa? Como que Deus vai fazer um milagre no seu casamento se Ele ainda não fez um milagre em você? Sabe, a gente precisa viver a verdade. Então, eu preciso orar para que eu seja transformada. Ah, não. Eu não.
Já fiz muita coisa, tô orando, tem não sei quantos anos. Não, mas não foi transformada. Não foi transformada. Sabe? Porque se nós somos transformados, a palavra de Deus diz que nós vamos chorar, nós vamos ser mansos, nós vamos ter fome e sede de justiça, sabe? Se nós formos transformados, nós vamos agir com misericórdia, nós vamos pensar primeiro no outro, depois em nós vamos ter um coração puro, não vamos julgar, não vamos apontar o erro dos outros. Mas se eu ainda estou fazendo isso, eu preciso ser transformada. Para que os meus olhos, para que o meu corpo seja luz. E onde eu estiver, não haja mais trevas. Sabe, amados? Não tem outro caminho. A outra pessoa pode mudar. Mas se você não tiver mudança em você, não vai adiantar. Você vai continuar vendo as mesmas dificuldades, as mesmas limitações, os mesmos problemas. Eu quero orar com você nesta manhã para que esta palavra, esta verdade venha sobre nós. Vamos declarar nesta manhã aquele sim que nós declaramos lá no início. Aquele sim que disse que todas as manhãs nós dizemos sim para Jesus. Todas as manhãs eu quero que você declare sim a esta palavra. Que você declare sim a Jesus, sim, Pai. Ó, a música está até combinando com a nossa palavra. Nós vamos declarar esta verdade. Nós queremos sim viver esta vida com retidão. Queremos clamar por romper. Queremos viver uma vida de mansidão. Nós queremos ter fome e sede por justiça. Declare, minha irmã. Eu quero ter fome e sede por justiça. Eu quero me relacionar com as pessoas em misericórdia. Eu não quero que as coisas aconteçam da minha maneira, mas eu quero viver de forma que glorifique o teu nome. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Nos ensina a ser puros de coração. Nos ensina a vigiar nossa mente, nossos pensamentos. Mas se você tem algo que você precisa pedir perdão, que você precisa liberar perdão, faça isso hoje. Hoje é o dia. A nossa vida é hoje. A nossa vida é como um sopro. Não espere para amanhã. Não espere amanhã para mudar. Faça hoje, no nome de Jesus. Pai, nos torna mulheres pacificadoras. Somos filhas de Deus. A tua palavra diz que somos chamados filhos de Deus. Que nós venhamos falar da tua verdade com amor, com temor, com misericórdia, com mansidão. Que nós venhamos falar da tua verdade, Pai, trazendo cura, trazendo transformação para os corações machucados e feridos onde nós passarmos. Pai, que aquelas pessoas que estão sofrendo perseguição, Pai, que nós possamos ser a resposta para elas, que nós possamos ter palavra de vida, que nós possamos, Pai, pegar aqueles que estão caídos pelo caminho e os levantar, não ser pessoas que julgam, pessoas que perdem o tempo com fofocas, com comentários, Pai, mas tudo que nós venhamos ajoelhar e declarar, Pai, diante de Ti, que só o Senhor é Deus. Ora, namanás. Pai, nós queremos viver esta palavra de hoje. Nós queremos viver esta palavra, nós queremos confiar na tua provisão. Nós não queremos criticar os mais fracos. Nós não queremos confiar na nossa própria força. Nós queremos discernir tudo que é mal, tudo que tem nos afastado da tua presença. Sim, Pai. Nós queremos refletir a tua glória. Nós queremos refletir a tua glória. Não queremos tesouros desta terra, mas nós queremos os tesouros dos céus. Somente os tesouros dos céus. Derrama o teu amor, a tua ternura sobre nós. Que as nossas palavras sejam palavras de vida. Amados, essa palavra é muito poderosa. Nós precisamos viver. Nós precisamos viver esse estilo de vida do reino. Nós precisamos colocar em prática esta palavra. Sabe? Jesus, ele estava ali nos ensinando sobre como agradar o coração dele. No nome de Jesus.
Que esta palavra venha gerar fruto na minha vida, na sua vida. Que esta palavra venha frutificar. Que esta palavra venha nos transformar. Que neste ano nós venhamos viver esta palavra que Jesus nos deixou. Medite nesta palavra, amados. Leia todo Mateus 5. É tremendo, sabe? Nós precisamos ler esse evangelho no mínimo, umas 5 vezes por ano. O bom seria se lêssemos uma vez por mês. Amém? Para que nunca venhamos esquecer. Você que não assistiu do início, não deixe de assistir essa palavra. Não deixe de ver essa live. Deus tem uma palavra para você. No nome de Jesus. Amadas, continua firme no propósito. Sabe? Deus, Ele tem grandes coisas para as nossas vidas. Você que é aqui de Anápolis, eu quero te desafiar. No dia 14, 19 horas, nós vamos ter o culto lá no Morro da Capuava. Amém? Eu conto com a sua presença. Vai ser algo tremendo. E eu vou tentar filmar para depois postar no YouTube, para quem é de fora, igual a Úrsula, né, que está lá em Portugal. Pessoas que são de fora poder assistir. A irmã Terezinha, que é de São Paulo, algumas irmãs que não são daqui. Porque mesmo à distância, o Espírito Santo, ele flui. Não há distância para o que ele pode fazer. Amém, irmãs? Que você possa hoje, durante o seu dia, meditar nessa palavra e declarar: sim, Jesus, eu quero viver essa palavra. Sim, Jesus, sim. Declare aí agora, minha irmã: sim, sim, Jesus, eu quero viver as bem-aventuranças. Sim, Jesus, eu quero viver esta palavra. Eu quero viver, Pai, a palavra que edifica o teu reino aqui na terra. Eu quero ser luz, quero ser resposta, quero ser bênção onde eu estiver. Sim, eu quero ser transformada primeiramente, para que a transformação aconteça onde eu estiver. No nome de Jesus. Domingo maravilhoso para você. Até amanhã, 7 horas da manhã. Paz do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês. Amém?